Olá, nerds, geeks e afins, estamos todos aqui piorando com as piores séries que eu tive que assistir lá em 2021. Pois é, quanta coisa a gente tem que aturar para analisar, né? Pois bem, pessoal, já digo logo de cara para vocês, este vídeo é apenas das piores séries que eu tive que assistir lá no ano passado, mas amanhã, aí sim eu lanço o vídeo das melhores séries que aí sim eu pude curtir em 2021. Lembrando que o canal retornou à atividade há pouquíssimo tempo, então, para falar a verdade, em 2021 eu não cheguei a ver muitas séries. E para meio que ajudar um pouquinho, eu peguei um restinho ali de 2019 também para fazer um montante um pouquinho maior. Ou seja, apenas 17 séries assistidas de cabo a rabo para poder exatamente dizer que sim, são boas ou não, não são nada interessantes de serem conferidas. Portanto, sim, é pouca coisa, mas claro que em 2022 eu vou aumentar muito mais o leque e também, ao final das contas, talvez só analisar as séries que realmente estreiam aqui em 2022, porque também nesse leque de 17 que eu andei assistindo nas últimas oportunidades, tem séries que não estrearam exatamente em 2021. São coisas um pouco mais antigas, por exemplo. Mas não tem problema, porque na verdade o que vale aqui são as que eu realmente assisti. Ou seja, é nesse universo então que a gente vai trabalhar aqui então hoje os piores e amanhã as melhores séries assistidas no ano passado. Pois bem, vou eleger então aqui dentre essas 17, 5 delas que aqui eu considero as piores, que foram realmente coisas insuportáveis de serem conferidas, mas eu gosto sim de ir até o fim, mesmo que seja uma bela de uma porcaria, eu falo, não, eles podem piorar mais ainda, e eu vou conferir, eu vou estar presente assistindo mais um episódio e ter certeza que realmente essas séries são de doer. Claro, né? Vamos levar em consideração. É a minha opinião. Vocês podem à vontade gostar dessas séries que eu vou apontar aqui como grandes fiascos do ano passado ou um pouquinho antes, que não tem problema. Vocês gostam, eu não gosto e nada muda. Não fiquem ofendidos das séries que eu aponto aqui como fracas. E é aquela coisa, amanhã eu vou apontar séries boas, eu achei as melhores, e vocês muito bem podem estar divertidos, acharem que são as mais fraquinhas do ano passado. Enfim, vamos então à quinta colocada das piores. Bom, e logo de cara já entro em polêmica. Sim, vocês vão dizer, não, você tá maluco, Paulo. Essa série foi uma das melhores que teve no ano passado, em 2021. Que coisa, que tá louco. Não, não pode ser. Mas eu digo sim, foi uma das piores, principalmente na comparação do produto oferecido pra gente. Eu me refiro ao quinto colocado aqui, para as piores, a série Loki. Pois é, o deus da trapaça. Por que eu considero uma das piores séries do ano passado, de 2021? Justamente pelo que eu coloquei. Em comparação com as outras séries oferecidas pela Marvel dentro da Disney Plus, simplesmente Loki é uma das séries fracas. Você pode dizer, não, mas caramba, que ideia boa, né? O que aconteceu com Loki quando ele roubou lá o Tesseract lá no Ultimato, Vingadores Ultimato? Pois é, basicamente a gente tem a resposta disso, mas não tem nada mais oferecido de consistente. Claro, você também pode dizer, não, você está maluco. A série oferece a oportunidade de a gente conhecer mais os multi-universos. Inclusive tem aquela entidade, né, administrativa, burocrática, que justamente trabalha com isso, né, para que não existam várias e várias linhas temporais. Mesmo assim, não dá, porque basicamente é uma série muito confusa. Se você parar para pensar nos roteiros, é aí que eu digo que a série não é interessante. Não é exatamente pela ação, pelo princípio dela, não. É o texto. Corridamente, você vai acompanhando todos os episódios oferecidos pra gente, a gente percebe que, caramba, não tem lá muita consistência. O próprio Loki, ele fica um pouco deslocado. Aliás, falando nele, esse Loki exatamente da série não é o Loki que a gente conhece ou percebeu evoluir ao longo de todos os filmes que ele participou lá no cinema. Não, aquele Loki, que inclusive morreu, né? Não é
aquele que está presente aqui nessa série. Portanto, a gente teria que ver um Loki muito mais maldoso, digamos assim. Completamente diferente daquele Loki que depois a gente se divertiu bastante, por exemplo, lá em Thor Ragnarok. Não tem nada a ver com esse Thor aqui presente. E a transformação dele, então, num sujeito tão do bem quanto aquele do cinema, que foi um pouco, talvez, exagerado. Coisas que não batiam lá muito. Bom, mais detalhes a respeito exatamente da série, você pode conferir aqui no canal, vou deixar a playlist aqui em cima do comentário de cada um de todos os episódios exibidos. E eu já ia percebendo logo de cara que sim, o texto estava mais ou menos logo de partida, não teve grandes episódios, aqueles memoráveis. Muito pelo contrário, existiram alguns que eu falei, caramba, que episódio meh. E também tinha um problema da Loki, a versão feminina do Loki, que passou a ser, claro, um personagem super principal ali, mas até essa personagem meio que perdeu a sua motivação. E aliás, por que ela existia? Eu não cheguei a entender exatamente por que ela foi perseguida, exatamente qual o mal que ela fez, como que ela conseguiu gerar uma linha temporal a mais, porque a gente pode dizer, não, o Loki que saiu lá de 2012, lá daquela batalha em Nova York, ele criou uma linha temporal variada, uma variante, literalmente, né? Como eles eram chamados. Ok, então ele fez entre aspas, um crime precisava ser detido. Na verdade, ele precisava ser, como é que era o termo que eles usavam? Bom, eu digo defenestrar, já esqueci qual era o termo que eles colocaram. Acho que era podados, né? Acho que era podados lá com aquele bastão, né? Enfim, ok, ele usou lá o Tesseract, ele gerou uma força e criou uma linha diferenciada. Mas e a menina Loki, o que ela fez? Ela estava brincando. A gente nunca entendeu direito por que ela foi lá sequestrada lá pelos oficiais da ABT. Nunca deu para entender direito o que diabo aconteceu. E a série como um todo, aí você vai chegando até o final dela, descobre que não, tinha aquela coisa falsa, né? Dos guardiões do tempo, que na verdade aquilo é tudo... Bom, no começo a gente pensava que era uma certa falsidade, mas também aquilo estava dentro de uma certa linha temporal. E enfim, aquele que a gente realmente conheceu como o senhor ali do tempo, o guardião, né? É uma coisa que também mal se explicou. E que no final das contas ele sabia que um dia seria substituído pelo Loki. A única novidade para ele talvez que vieram 2 Lokis. Mas e aí? Como é que fica? A Loki, a versão feminina então, que é a Sylvia, né? Ela vai ficar então no lugar dele. Tá, mas e aí? E o outro Loki, o Loki que a gente conhece? Ou não conhece, na verdade, né? Porque foi exageradamente amansado, digamos assim, né? Enfim, aí ele volta, retorna lá para a AVT e ele já está em outra linha temporal. Mas e daí? Na verdade a série até deu um bom gancho para uma segunda temporada, mas a primeira eu considerei muito fraca. Claro que vocês podem considerar como uma coisa sensacional, mas não foi, principalmente em termos de roteiro. O texto não apresentava nada muito interessante pra gente. Com certeza não. Mas tem coisa pior. Pois na 4ª colocação aqui das piores séries assistidas do ano passado, eu coloco outra da Marvel. E aí você também pode começar a reclamar comigo, mas podem bater à vontade. Porque, de novo, eu não curti o que foi apresentado pra gente. Foi exatamente a última entre as 5 oferecidas lá em 2021, que foi exatamente Gavião Arqueiro, uma série, digamos assim, um pouquinho tendendo ao mequetrefe. Bom, primeiro que ela tinha uma pegada completamente diferenciada das outras 4 anteriores. Claro, ela foi muito bem pensada para ser um produto de final de ano, curtir um pouco o clima natalino. Estava até envolvido isso dentro do roteiro explicitamente, né? O Barton queria voltar para a família para poder comemorar o Natal, mas esse que se viu dentro de uma certa aventura. E vamos combinar o que diabo exatamente aconteceu ali de importante para o Barton. Além, claro, vamos considerar dele estar começando a ensinar uma aprendiz ali, né, que quer seguir os seus próprios passos como uma Hawkeye. Pois é, tirando isso, o que aconteceu de fato? Ele se enroscou lá com uma coisa antiga que ele tinha, lá com aquela gangue do agasalho, que caramba, que vilão era aquele? Aliás, uma colocação a respeito de Gavião Arqueiro. Não existia exatamente a figura de um vilão principal para a série. Efetivamente ele só apareceu no último episódio, que foi o Rei do Crime.
Mas mesmo assim, caramba, não deu impacto nenhum, porque se a gente ficou empolgado, caramba, ele chegou, mas ao mesmo tempo, no final do episódio, a gente viu que ele sumiu de novo, porque, entre aspas, ele morreu. Claro que não morreu, né? Ele vai aparecer depois, aliás, até numa promessa de uma futura série da Echo. Caramba, e tinha essa personagem então ali que aparecia dando muita importância a ela, mas quem não vem dos quadrinhos não tem a mínima ideia que ela é uma heroína. Eu, por exemplo, eu nunca li uma história onde ela participa. Então, realmente eu não sabia da existência dela. Já ouvi falar do nome dela em algumas oportunidades, sabia que existia, podemos colocar. Mas ali dentro da série é uma coisa meio que inútil, não tem importância nenhuma. Na verdade, em muitos momentos, os personagens chaves foram colocados em destaque muito mais do que o próprio grande protagonista. O Gavião Arqueiro teve destaque tanto para Kate Bishop, teve destaque para Maya Lopes, futura Echo, teve destaque também para Helena, a irmã da Natasha. Mas o Gavião em si, o Barton, o Clint, quais eram os seus dramas? Eram dramas um pouquinho meio nebulosos. Aliás, ele foi colocado com uma personalidade ali muito para baixo, muito deprê, né? Até coisa que não combina muito com o clima natalino, que podia ser mais festivo, falando nisso, né? A série foi muito engraçadinha, talvez demais até. Mas de qualquer forma, eu achei um texto completamente fraco, dispensável, na comparação com as outras 4 séries oferecidas pela Marvel. Gavião Arqueiro realmente é a pior de todas, porque realmente ela nem se conecta muito com o restante do universo. Se todas as outras estavam lá conectadas, pelo menos 2, né? What If e também Loki, exatamente lá com o multi-universo, e também um pouco, a gente pode colocar o WandaVision, talvez Falcão e Soldado Invernal estavam um pouquinho mais isolados, mas Gavião Arqueiro não se conectava a nada. É uma aventura bem extra, bem à parte, e realmente, para mim, ó, não me gerou empolgação nenhuma. Portanto, é bom ela ficar, na minha opinião, em 4º lugar das piores, lá do ano passado. Bom, em 3º lugar, eu coloco 2 temporadas da mesma série. O que ajuda a dizer que realmente a série já começou mais ou menos, depois piorou mais ainda. Eu me refiro ao Expresso do Amanhã. Sim, aquela série distópica, futurista, e temos aquele trem que fica vagando eternamente, uma locomotiva eterna, né? Que está naquele ambiente completamente do planeta gelado, congelado. Ou seja, se você sai de dentro da locomotiva, que não pode parar, porque senão tudo congela dentro dela, você sai para fora, você também morre congelado. E é uma situação distópica porque exatamente são os últimos sobreviventes do nosso querido planetinha. E mais ainda, dentro de um trem dividido em classes sociais. Isso já vai cheirando mal, né? Pois é, exatamente isso. A série é muito crítica a respeito disso. Aliás, uma série originada de um quadrinho francês. E depois gerou um filme no cinema com o Chris Evans, sim, o nosso Capitão América. Ele foi protagonista deste filme. E depois tiveram a ideia de fazer uma releitura, na verdade, né? De basicamente o que acontece lá no filme, transposto agora para uma série na Netflix. Pois é, mas é uma coisa que você pensa, caramba, para quem gosta de ficção científica, essa proposta inicial, né, os últimos sobreviventes da humanidade, totalmente lacrados dentro de uma grande composição de trem, são 1001 vagões. Caramba, que belas histórias podem pintar aí. Mesmo que tenha o contexto das lutas de classe, que é o que acontece exatamente isso, né? A parte traseira do trem, os miseráveis que passam fome, frente à parte da frente, o miolo, que é o, digamos, a classe média, e lá o pessoal da frente, que são os ricaços, que, claro, serviram de base financeira para a existência aqui daquele trem. E também tem um chefão todo poderoso, que foi o cara dono da empresa que criou o trem, patati patá, o cara é um ditador, mas na verdade tem aquela coisa que é um falso líder, né? Porque na verdade o cara nem está dentro do trem. Opa, acho que eu dei um spoiler, né? Mas de qualquer forma, sim, isso foi a primeira temporada. E eu achei ela bem fraquinha, justamente porque ela carrega nessas coisas de fazer crítica àquela luta de classe. E isso, na verdade, é um belo de um saco. Deixa com que as histórias que podiam ser muito boas, caramba, são 1001 vagões. Quantas histórias você pode imaginar que pode acontecer num vagão, depois no outro, e mais outro a seguir?
Claro, são grandes oportunidades desperdiçadas. Tudo porque eles querem bater sempre a mesma tecla. Da luta de classe, de pessoas que precisam, né, frente ao grande mal do capitalismo, né, fazer a revolução. Literalmente tem um ato de revolução ali para o finalzinho da primeira temporada, que foi uma coisa realmente de doer. Mas eu fiquei na curiosidade. É uma série ruim, eu fui assistindo até o fim, soube que ia sair uma segunda temporada. Aliás, ela foi exibida muito antecipadamente, antes de completar um ano de exibição da primeira temporada. Lançaram a segunda e foi pior ainda, porque aí tiveram aquele problema. Se o grande vilão, é uma série que precisa de vilão. Se estamos falando de luta de classe, tem que ter um ser superior que, claro, né, esmaga os outros seres inferiores. É óbvio, né? No final da primeira temporada, esse problema inicial, o vilão, foi finalizado. E como é que faz a segunda temporada então? Bom, tiveram que criar então uma coisa meio duvidosa, né? Ou seja, na verdade, aquele dono da empresa que criou o trem, finalmente ele apareceu. Ele não tinha ficado lá atrás na estação, no ambiente de partida da locomotiva que não pode parar. Não, ele estava em outra composição. Ah, que truque genial, né? Dos roteiristas. Mas então ele aparece e ele passa a ser um ditador pior ainda do que falseavam ser ele na primeira temporada. Aí o texto ficou pior ainda, porque as coisas começaram a ficar mais forçadas, porque ele precisava ser um vilão mais, digamos assim, mais mau caráter. Ou ter o caráter de fato do que ele realmente era. Mas enfim, tem muita gente também que curte bastante essa série, acha interessante, acha válido essa discussão a respeito da luta de classe ali dentro do trem. Não, é um texto muito baixo, muito mal feito, que na verdade nem serve a tal luta dessas pessoas que gostam desse tipo de produto. Na verdade, mais faz as pessoas que, enfim, não tem nada ali, é apenas uma questão de sobrevivência. Tem umas coisas exageradas, ok, mas é sobrevivência. Tinha que ter uma certa lei interessante ali, uma coisa bem regrada dentro de uma locomotiva. E ninguém pode sair dentro dela, caramba. Até a reprodução das pessoas, né? Fica meio complicado, né? Enfim, um texto exagerado que força muito a barra das questões ali, né? A respeito da luta de classes. É o problema geral da série. É o que faz ela existir, mas é o problema geral então da série. Portanto, as duas temporadas foi uma pior do que a outra. E vai sair a terceira agora em janeiro. Se não me engano, acho que lá pela terceira semana aqui de janeiro vai sair a terceira temporada. Bom, de qualquer forma, as duas primeiras temporadas estão comentadas. Acho que eu deixo o link de uma das duas aqui em cima para vocês conferirem todos os episódios. São 10 na primeira e mais 10 na segunda temporada. Eu vou ver também a terceira temporada porque eu quero saber como essa porcaria vai acabar e merecer a terceira posição aqui das piores séries assistidas lá no finalzinho de 2019 e também em 2020. Aliás, finalzinho de 2020 e durante 2021. Agora, chegando nas cabeças, na segunda posição das piores séries assistidas no ano passado, com certeza foi Chuck, uma grande aposta da Star Plus. Pois é, Chuck, o brinquedo assassino. Aliás, eu fiz antes de começar a série uma preparação, uma maratona dos 7 filmes lançados no cinema. Vocês podem conferir, vou deixar a playlist aqui em cima também, o que eu falei a respeito de toda a cinesérie. E ela sofreu uma grande transformação. Os 3 primeiros filmes formam uma trilogia um pouco mais coesa e depois os 4 restantes começa a ficar uma coisa mais amalucada, digamos assim, porque parte um pouco para a galhofa, a autoparódia principalmente. E sim, tinha aquela expectativa, o que poderia ser uma série a respeito de Chuck? Como tudo poderia acontecer, uma coisa que precisa de vários episódios. No final foram 8 episódios para essa série também. Bom, a situação colocada foi numa pequena cidade, num contexto, e aí que mora o problema, num contexto de adolescentes. Pois é, os protagonistas então dessa série Chuck são todos ali na casa dos 15, 16 anos e olhe lá, claro, tem alguns pais ali por perto que são as pessoas mais velhas, mas eles são as vítimas do Chuck, do brinquedo assassino. Uma coisa muito mal aproveitada. Bom, por um lado positivo, a gente pode considerar, cara, foi o próprio criador que gerou o Chuck, o Charles Lee Ray, que é o vilão, né, o assassino, o estrangulador de Lockshire,
que entra dentro de um boneco e passa a matar um bando de gente. Foi ele que criou os filmes, foi ele que está gerenciando toda aqui a série de TV e foi o responsável por todos os roteiros. Ou seja, não tem como dizer que, caramba, ele deixou a coisa desandar. Não, foi ele que fez tudo. Mas o texto é uma bola de uma porcaria. E em muitos momentos eu fiquei com saudades de assistir a uma temporada inteira de Malhação, de tão mal feito que era o texto. Os personagens criados, principalmente os adolescentes, são pífios, são horrorosos. Os adultos, então, nem se fala. Agora, o grande mal, realmente, é a escalação do elenco. É praticamente um pior do que o outro. É tudo exagerado. E olha que o Don Mancini, o criador do Chuck, ele fez os roteiros, mas não ficou dirigindo. Acho que ele dirigiu apenas o primeiro episódio, o de abertura, né? Mas, cara, a interpretação de todo mundo que está ali é um desastre. O elenco jovem, a gente pode considerar, tá, naquelas, né? Precisa escalar gente jovem, ou pelo menos aparentemente jovem. Mas os adultos, você podia colocar alguns medalhões, mas nem isso também. Malhação usa esse truque. Ele sempre renova o seu elenco de atores, atrizes, pessoal bem jovem mesmo, começando bem verde, mas eles se resguardam com atores que já estão na casa há muito tempo, que sabem interpretar muito bem e levam nas costas qualquer texto um pouquinho pobre. Mas não foi o caso aqui de Chuck, é o elenco inteiro, uma zoeira, que caramba, a gente não acredita no que eles estão dizendo de tão mal interpretado, com certeza. Parece que ninguém levou a sério esse filme, quer dizer, essa série, e ela mesma também não se leva, né? Ela continua a se autoparodiar o tempo todo. Bom, nem vale dizer exatamente o que acontece, mas o brinquedo assassino continua matando a rodo, com aquela necessidade, inclusive forçada, né, de todo episódio precisar ter, no mínimo, uma morte. Ou seja, chega um ponto também do episódio que você fica pensando, caramba, já passou 20 minutos e não morreu ninguém, quem que vai morrer? E você começa a fazer as apostas. Vira apenas isso, na verdade, a diversão de Chuck. Tentar descobrir quem vai morrer dessa vez. Mas pra mim, foi uma bela de uma porcaria, com certeza, e o pior, foi renovado para uma segunda temporada. Eu vou fazer mais uma avaliação da segunda temporada ano que vem? Acho que não, só se for para me torturar um pouquinho, porque realmente eu acho que ninguém está curtindo este fiasco que é Chuck. Bom, quer dizer, deve ter gente curtindo, porque deve ter dado audiência, por isso renovaram para uma segunda oportunidade. Mas, pessoalmente, eu achei uma coisa que foi perda de tempo total. Ah, mas sempre lembrando, os filmes do cinema eu gosto do personagem do Chuck, gosto mesmo, mas a série não dá para salvar, nem mesmo um fã como eu perdoa isso. Bom, e agora o campeão, a pior série que eu assisti no ano passado, quer dizer, naquela forçadinha, na verdade, toda ela eu assisti praticamente em 2020, com exceção do último episódio que foi exibido em 2021, ou seja, aquela série que transita de um ano para outro. De qualquer forma, como eu estou juntando os 2 anos, serve. Isso porque eu me refiro a uma série que estava na sua 3ª temporada. Já estreou a 4ª temporada. Está passando agora. Começou em 2021, mas entrou em hiato. E vai terminar apenas agora em 2022, com mais 5 episódios. Então, ela já poderia ser a pior aqui também de 2020 com a sua 4ª temporada. Mas como não acabou ainda, então eu fico com a 3ª. Estou enrolando demais para falar quem é a bendita. Pois bem, a grande campeã aqui, com a pior série que eu assisti no período 2021 foi Star Trek Discovery. Sim, a sua 3ª temporada. Que coisa de doer. Sim, as aventuras de Michael Burnham. Caramba, que coisa pavorosa. Que texto medíocre. Que grande oportunidade que eles perderam de não exibir nada. Pois é, porque é praticamente a mesma coisa, né? Se você exibir um episódio de Discovery e também a sequência de todos eles e nada, colocar uma reprise, dá na mesma. É perfeitamente igual, é uma nulidade completa, não serve para nada. Claro, apenas os grandes fãs da franquia, e eu me incluo, eu sou um trekker com orgulho, gosto de todas as séries originais de Star Trek. Sim, Star Trek original das aventuras de Kirk, Spock, McCoy, depois as aventuras de Picard com a nova geração, em seguida
Deep Space Nine, com o Capitão Sisko ali, né? Comandante Sisko, melhor dizendo, né? Depois Voyager com a Capitã Janeway e por fim Enterprise, né? Com o Capitão Archer, que foi uma série precursora em termos de linha temporal, né? Pois bem, essas séries iniciais depois resultou grandes períodos, anos e anos sem nada ser produzido, e depois resolveram fazer agora este novo conceito do novo milênio, fazer uma continuação, que também é uma série, que também é uma história que se passa em tempos anteriores, Star Trek Discovery. Uma bela de uma porcaria, na verdade, que eles tiveram que fazer um certo reboot. Eles falaram, perceberam, né? Caramba, erramos por 2 anos seguidos colocando essa história antes de tudo que já acontecia, que todos os trekkers já conheciam da história oficial de Star Trek, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar para o futuro. Pois é, eles vão 1.000.000 anos ao futuro e fazem com que a história fique completamente desvinculada do que se já sabia antes. Isso ajudou a série? Não. Foi uma bela de uma porcaria também a 3ª temporada de Discovery. Agora, falar a respeito do que é a trama em si, nem vale a pena. O que vale é discutir um pouco da personagem principal, a protagonista, que é a comandante ou oficial de ciências, sabe-se lá o que ela era na oportunidade, a Michael Burnham. Uma figura exemplarmente irritante. A composição desse personagem que é o grande problema da série. Claro, tem outros conceitos também embutidos. Na verdade, é outra série que abusa dos requisitos externos à história, ou seja, aquela coisa de ficar martelando na nossa cabeça, questões de minoria também. Não precisa, porque Star Trek na sua origem já era sobre isso. O mundo ter chegado a um ponto onde nós, seres humanos, entendemos que nós não podíamos mais nos agredir, não podíamos mais tratar mal os semelhantes. Na verdade, semelhantes são todos, né? Não existiam mais as diferenças. E a série aqui teima em meio que dizer que não, nós precisamos fazer com que todo mundo fique igualitário. Mas espera aí, a série já vendia isso no seu conceito. Ou seja, forçar isso, colocar as minorias que existem agora nesse mundo nosso, moderno, ali dentro do texto, forçadamente, faz com que tudo vire uma coisa muito de baixo valor. Isso deixando bem claro que os roteiristas não entendem nada de ficção científica. Star Trek é uma série de ficção científica e todas as suas derivadas. Essa Discovery nem chega perto do que a gente possa chamar de algo que trata exatamente disso, dessas questões. A grande sacada da ficção científica sempre foi isso, discutir o valor contemporâneo que a sociedade está vivendo, até mesmo dessas diferenças perceptíveis, de injustiças sociais, como não, e colocar de uma forma maquiada, ou seja, transportar tudo isso para uma espécie que vive num planetinha que a nave chega, entra dentro de um contexto e acaba vendendo essa ideia. Mas eles, de maneira completamente burra, os roteiristas aqui de Discovery, fazem com que tudo aconteça literalmente, ou seja, eles jogam fora o grande truque que é usado pela ficção científica, que é maquiar os problemas. Mas o truque de maquiar exatamente as questões, não deixar completamente escancaradas, é o que faz a nossa cabeça pensar, refletir a respeito disso, porque pensa, ele assiste um episódio que discute uma questão social e fala, caramba, isso é muito parecido com o que acontece ali na rua de trás. Essa é a sacada, é fazer os neurônios se conectarem com coisas diversas. Mas se você joga na cara exatamente o que acontece na rua de trás, dentro do episódio de Discovery, vira uma bela de uma porcaria e você não presta atenção mais, porque você não precisa pensar, você só teve que ficar olhando. Realmente, é verdade. Isso não gera inteligência na cabeça de ninguém. Discovery é uma série completamente fadada ao fracasso justamente por causa disso, porque faz tudo para não ser uma ficção científica. E essa 3ª temporada foi um fiasco. Claro que as piores coisas a respeito da série em si, mais entende quem são os fãs. Um espectador comum pode até passar pela temporada inteira, a 3ª que está em questão aqui, e dizer, não, tinha um certo sentido, eles explicaram. Não, não explicaram. Não, nada está conectado com o grande conceito que é
Star Trek. Para os fãs, essa série é muito menos do que zero, é valor negativo. Mas para um público normal, que pelo menos preste um pouquinho atenção nos roteiros, percebe que é tudo forçado, tudo gira em volta da personagem principal, Michael Burnham. Ela é uma protagonista daquelas completamente absolutas. Todas as soluções e todos os problemas têm que passar pela mão dela. Ela sempre tem a palavra final. Isso é muito chato, é muito irritante. Enfim, eu posso passar aqui um dia inteiro falando mal de Discovery, mas eu precisaria sim estar dizendo coisas relacionadas mais à franquia, mas não é o caso aqui. Digamos, para um público geral, o texto é horroroso, isso é o que importa. Portanto, tanto para fãs como para não fãs, essa terceira temporada é uma bela de uma merda. Portanto, ela fica assim na primeira colocação como a pior série que eu assisti na transição 2020 para 2021. Bom, são esses os meus pitacos. Vocês devem ter reparado que ao longo do vídeo eu acho que eu coloquei aqui todas as séries que eu assisti, todas as 17. Vocês podem palpitar agora nos comentários aqui do vídeo exatamente o que vocês curtiram assistir lá em 2021 ou se algum nome que apareceu aqui vocês acharam sim ou não, se foram boas ou não, vocês podem comentar aqui que eu quero saber qual é a diferença, claro, de opiniões, porque como eu disse, né, o que eu acho ruim pode ser que para vocês seja uma maravilha e não tem problema nenhum. E também a gente pode bater a aposta, né, do que vai pintar como as melhores amanhã no vídeo das melhores séries assistidas no ano passado. Agora, será que realmente assisti coisa boa e achei que realmente era de bom valor ou não? Bom, a gente descobre no vídeo de amanhã. É isso.